Olá pessoal, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos hoje encerrando o capítulo 26, que fala Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Hoje é o último vídeo desse capítulo. Nós estamos no subtópico Mediunidade Gratuita, sobre o qual já fizemos um vídeo. Vamos fazer esse segundo para encerrar tanto o subtópico de mediunidade gratuita, quanto o capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Encerramos o primeiro vídeo falando da seriedade da mediunidade e Kardec lembrando que, a depender da seriedade da reunião, do trabalho, vai atrair espíritos afins. Então, vai muito das intenções, vai muito da moral que o trabalho é feito. Nas comunicações de reunião mediúnica, atrai sim espíritos sofredores e espíritos necessitados, espíritos ainda com processos de raiva, de zanga, de vingança, porém, quem está na coordenação da reunião séria são os espíritos trabalhadores, os espíritos bem-intencionados, do bem, vamos dizer assim, que já estão trabalhando na fraternidade e no amor. Então, é isso que a gente encerrou o vídeo alertando dessa sintonia. Vamos começar aqui o texto. Estamos no item 9. Hoje vamos estudar o item 9 e 10. Vamos pedir ajuda dos bons espíritos, que quando vê a boa intenção sempre estão presentes. E a bênção do nosso Senhor Jesus. Vamos lá. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então ele falou aqui que se a mediunidade for levada como profissão, já começa a gerar dúvida, porque tem o pagamento, já começa a gerar dúvida se aquele trabalho está sendo feito com seriedade, com boa intenção, ou se apenas para ganhar dinheiro. É que se trata de uma... E aqui agora ele vai falar da segunda dificuldade, né? É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, cuja continuação, pois, ninguém pode contar. Ele fala perenidade. Perenidade é uma coisa que vai sempre acontecendo, né? A continuação. Então ele fala aqui que a mediunidade é móvel, fugídia, ela pode acabar, ela pode deixar de funcionar com a pessoa. Lembrando que a mediunidade só funciona com a presença de espíritos, que a gente já leu isso aqui. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder falhar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Então, se a pessoa tivesse a mediunidade como profissão, e alguns países têm isso, por não conhecer o Espiritismo, por não associar a mediunidade ao Evangelho, tem lugares, eu não vou citar aqui agora para não correr o risco de cometer erro, mas tem países que têm médiuns trabalhando como se fosse uma consulta médica. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Quer dizer, uma coisa que é diferente é quando aquele talento, aquele serviço a se prestar é conseguido com o estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Ele fez uma comparação aqui. Quem estuda, se forma, monta um consultório, ou monta uma oficina e vai trabalhar da sua profissão, esse tem direito de cobrar. É isso que ele quer dizer. Considerando aqui que a mediunidade foi dada a ele gratuitamente. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento
pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Olha aí, faltando estes, já não há mediunidade, porque mediunidade é ser intermediador do mundo espiritual, dos desencarnados, para a dimensão encarnada. Se faltar ali os espíritos, ele não tem o que intermediar. Sabemos que tem mediunidades que tem intuição, capta pensamentos e etc. Mas aqui ele está falando da comunicação dos espíritos. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. E falando aqui que o médium não é capaz de garantir que vai haver a comunicação, eu lembrei de casos aqui que foi contado pelo próprio médium, eu não vou citar nomes por questão de ética e de respeito, de que ele, pelo seu orgulho, queria mostrar que tudo aquilo ali era a capacidade dele, e os espíritos não fizeram o trabalho. Espíritos bons, que estavam ali para trabalhar em prol do bem, não fizeram e deixaram ele ver que o trabalho não era dele. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Mas não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, né, dos desencarnados, que ele põe a preço de moeda. Então, além da mediunidade ter vindo com ele gratuitamente, como uma possibilidade de viver experiências, ainda tem a participação dos espíritos, que não é dele, não é ele. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Aqui ele está citando a passagem do livro Deuteronômio, em que diz: não falarás com os mortos, e muitos religiosos acusam o espiritismo se apegando nisso. Só que Moisés criava as leis para botar ordem naquele grupo, naquela multidão que o acompanhava. E essa foi uma das leis que ele criou para que não houvesse abuso, exploração e mau uso da mediunidade. Porque estava acontecendo. Tanto que lá mesmo, em Deuteronômio, no Antigo Testamento, fala de um grupo de 70 que atendia nas tendas. E alguém foi até Moisés e falou: por que os 70 podem usar mediunidade? Olha aí. Então, em algum momento, Moisés autorizou sim comunicação com os espíritos, falar com os desencarnados. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, levou a mediunidade à categoria de missão. Então, o espiritismo já fala de uma mediunidade no nível de missão, para que evitasse a exploração. A mediunidade é a coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora, a conhecida mediunidade de cura. Que aí é que ele está dizendo que não se deve cobrar de jeito nenhum. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Então ele falou aqui de quem pode pôr preço. Agora ele vai falar do médium. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Então ele está falando, se o médium tiver carência
das coisas materiais, estiver numa pobreza, que ele procure outro tipo de trabalho para ganhar seu dinheiro, recurso de qualquer parte, mas não de cobrar mediunidade. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, quando há o mau uso, quando há a exploração, a enganação com a mediunidade, os bons espíritos se afastam e a pessoa fica por si mesma. Então, encerramos aqui tanto o capítulo 26 como o subtópico mediunidade gratuita. Tem 2 vídeos sobre a mediunidade. No próximo vamos começar Pedi e obtereis. E aqui tem muitos textos ricos de como fazer prece, os tipos de prece e até sugestões de preces para cada caso que tem aqui nesse capítulo 27 que a gente vai começar. Tá bom? Vamos agradecer a espiritualidade que sempre nos ajuda, nos motiva, nos intui e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, até o próximo.